O texto, irmãos, que nós estamos aqui lendo, particularmente dessa sessão que inicia a estrutura de toda a segunda parte, podemos dizer assim, porque vocês vão lembrar muito bem que a partir do capítulo 4, Paulo começa então a aplicar toda a doutrina que ele estabeleceu, vinda do Senhor para a igreja, que vem do capítulo 1 ao capítulo 3. Do 4 em diante, ele passa então a aplicar essa verdade à igreja, ao modo como a igreja deve literalmente viver e como ela deve andar. Pensando nessa estrutura, duas partes desse texto, as partes se tornam notórias, porque ela é dividida no verso 20 com a partícula adversativa. Veja, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então eu tenho a primeira etapa que vem do verso 17 ao 19 e a segunda etapa do 20 ao 24, onde ele vai mostrar como foi que nós aprendemos a Cristo e como foi que nós conhecemos o Evangelho de Cristo. Então o modo de vida será distinto daqueles dos versos de 17 até o 19. E o que vai acontecer a partir do 25 é que ele vai aplicar essas verdades gerais e aprendidas aqui em exemplos particulares, como por exemplo, mentira, roubo, não é? Todos os aspectos. Então, como é que eu deixo as coisas dos gentios e me torno um homem do Senhor, que vive para o Senhor? Então ele vai lidar com os aspectos práticos dessa sessão. Então eu preciso primeiramente entender que nos versos 17 ao 19, o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui exatamente aquilo de onde nós viemos e como andávamos antes de conhecer a Cristo. Então lembre-se, irmãos, ele está escrevendo aqui à igreja, e essa igreja conhece o Senhor, e ele está exortando a igreja, dizendo: vocês não podem viver como vivem os gentios. É impressionante que no verso 17, Paulo chama a nossa atenção com uma fórmula bem distinta de lidar com o tema. Veja bem, no verso 17, irmãos: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Perceba, Paulo primeiro chama a atenção da igreja, dizendo que no Senhor, ele testifica. Então, esse termo, basicamente, como Calvino vai afirmar, refere-se a um caráter de um tribunal. É como se ele chamasse toda a igreja diante do tribunal. Ele convocasse todos a um tribunal. Então, diante do Senhor eu testifico. Portanto, digo, e no Senhor eu testifico. Primeiro, ele está falando isso, essa autoridade que foi dada pelo Senhor, não é autoridade inata do apóstolo simplesmente, mas ela vem do Senhor. Segundo, ele está dizendo aquilo que ele acaba de anunciar: o cabeça da igreja é Cristo. Então não há autoridade, não há ensino autoritativo para a igreja que não proceda de Cristo, que não seja autorizado por Ele ou ordenado por Ele, que não seja revelado nas suas palavras. Repito as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscita dentre os mortos e se dirige para os discípulos afirmando: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ordenei. Veja, vocês vão ensiná-los a guardar tudo o que foi ensinado, tudo o que foi dado a vocês. A autoridade do apóstolo Paulo, ela é a autoridade de Cristo, é a autoridade dada por Ele, é no nome dEle que Ele fala. Daí a igreja precisa compreender a necessidade de obedecer. Segunda coisa importante, ele usa aqui a estrutura de um tribunal: eu testifico.
Paulo usa esse tipo de estratégia em alguns outros momentos nas suas cartas, irmãos, até para que nós não percamos de vista diante de quem nós estamos e diante de quem nós vamos prestar conta. E o que é que Paulo está dizendo, por exemplo, quando ele descreveu a Timóteo afirmando: conjuro-te perante os vivos e os mortos, conjuro-te perante Deus, que há de julgar vivos e mortos. Ele chama Timóteo dizendo: eu te convoco a um tribunal, diante do Deus que julgará vivos e mortos. É diante dele que nós estamos. Então o que ele passa a dizer aqui, irmãos, pode ser facilmente esquecido pela nossa natureza, mas pela percepção diante de quem nós estamos, isso perdura na nossa mente. Ele diz à igreja: eu testifico diante do Senhor o que passo a dizer a vocês. A igreja muitas vezes perde o senso diante de quem nós nos encontramos, e por isso tantas vezes cometemos pecados graves. Há uma tese intrigante, por exemplo, não há muito claro isso, na língua portuguesa você não percebe isso quando lê o texto da queda de Adão e Eva ali no Gênesis, mas há um detalhe ali que na língua hebraica é muito, muito evidente. Por exemplo, no diálogo entre a mulher e entre a serpente, eles nunca utilizam o nome pactual de Deus, Yahvé ou Adonai, nunca utilizam. Eles sempre utilizam o nome Elohim, que é o nome de Deus, é Deus, mas é o Deus que é Senhor de todos, mas é claro que ainda não é a linguagem pactual. Elohim é o mesmo Deus que Yahvé ou que Adonai, é o mesmo Deus, só que no diálogo entre eles não aparece o nome pactual, isto é, o Deus que está presente no meio deles. A serpente fala com a mulher responde para a serpente, e eles não utilizam o termo pactual associado ao nome de Deus. Alguns estudiosos acreditam que isso é para que, dentro do processo da queda, quanto menos consciência da presença de Deus, mais fácil o processo da queda. E isso é a mesma coisa no que diz respeito à adoração ao nome do Senhor. Quanto menos nós temos consciência diante de quem nós estamos, menos temor, menos reverência, menos quebrantamento diante de Deus. Nós não sabemos diante de quem nós estamos. Nós pensamos que estamos numa mera reunião e que nós estamos apenas sentados aqui cumprindo um horário que Deus vai nos abençoar. Nós não temos ideia, ou não imaginamos, ou se imaginamos, não levamos isso a sério diante de quem nós nos encontramos. Então Paulo vai dizer aos irmãos em Éfeso: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Agora ele passa a dizer o que ele vai testificar diante do Senhor e no Senhor à igreja. O meio que Deus escolheu para edificar a igreja, irmãos, foi por meio do ensino. E é essa instrução, a verdade ensinada. É por isso que o verso 20 diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Lembre-se que os dons do capítulo 4, que terminam o capítulo 4, eles lidam com a ideia exatamente do ensino. Quais são os dons aqui citados? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqueles que vão instruir, ensinar a verdade. E é exatamente isso que agora ele diz, ele passa a ensiná-los a verdade. O que Paulo então passa a dizer? Que não mais andeis como também andam os gentios. Que não mais andeis como andam os gentios.
Gentios aqui, claramente eles têm um senso muito específico tratado pelo apóstolo Paulo, que são todos aqueles que são incrédulos. Então é só você voltar um pouquinho comigo, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, no verso 1, veja o que Paulo diz sobre os gentios, capítulo 2, verso 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, como é que vocês estavam? Quem são os gentios aqui? Ele passa a descrever: estavais separados, veja, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estáveis sem Cristo. Então, os gentios aqui são todos aqueles que estão sem Cristo e que andam sem Cristo, separados da comunidade, alheios às promessas de Deus, não tendo nenhum benefício do sacrifício de Cristo. Então ele olha para esses e diz: ora, vocês saíram dentre eles, vocês não devem viver como eles vivem. Vocês não podem andar como os gentios andam. E perceba, irmãos, a maneira como Paulo ele coloca a frase: que não mais andeis. Veja, vocês andaram uma época, vocês não devem andar mais dessa forma. Era essa a maneira que nós vivíamos. Agora nós não devemos mais viver dessa forma. E viver dessa forma, veja bem as palavras do apóstolo: que forma, irmãos? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz aqui é exortar a igreja a renunciar à vaidade dos incrédulos. E ele vai argumentar, irmãos, diante deles com aquilo que é consistente. Veja só: aqueles que foram ensinados na escola de Cristo, é o que o verso 20 vai dizer, os que foram ensinados na escola de Cristo e foram iluminados pela doutrina da salvação, eles deveriam diferir dos incrédulos, das nações cegas, daqueles cuja verdade eles não conhecem e que eles são tolos nos seus raciocínios. Eles não conheceram a Cristo, eles não conheceram a salvação, eles não conheceram as promessas, eles não conheceram os pactos, por isso eles andam assim. E ele então chama para demonstrar. Você sabe qual é a diferença? O que é que garante que vocês creram no Senhor Jesus Cristo? O que é que garante que vocês pertencem a Ele? Qual é a prova que eu tenho disso? Então, só para que você não perca de vista o raciocínio de Paulo, que não vem daqui, já vem de antes, no capítulo 1 da carta aos Efésios, ele vai dizer exatamente assim, verso 4: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ora, a demonstração externa de que nós somos filhos de Deus é que nós somos santos, é que andamos de modo diferente nesse mundo, que a nossa esperança é outra, que a nossa conduta é outra, que a nossa vida é outra. Não estranhem o que Paulo vai fazer. Lá na frente ele vai desembocar na família, na criação de filhos, porque é uma outra perspectiva de mundo que o mundo não conhece. Eu passo agora a dizer a vocês, irmãos, qual é a vantagem de ser discípulo de Cristo? É que eu não vivo mais segundo a vaidade.
dos pensamentos dos gentios. E como é que eles vivem? Eles andam segundo os seus próprios pensamentos. Não foram convertidos a Cristo, mas ao mesmo tempo, não é? Ele vai lembrar aos Efésios claramente que eles devem se arrepender, porque era essa a nossa realidade, era essa a condição nossa antes de conhecer a Cristo, e que nós não temos poder em nós mesmos para mudar a nossa disposição. E ele vai afirmar, diz João Calvino mais uma vez, que os crentes diferem dos descrentes exatamente pela motivação, pela disposição de fazer aquilo que Deus ordena, de viver conforme o que Deus nos ordenou fazer. A diferença está que agora nós temos vida enquanto eles estão na morte. Por favor, só no mesmo capítulo 4, isso é um assunto que a gente vai tratar no próximo domingo, mas é importante frisar, ele diz assim, verso 21, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo a verdade de Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Do vosso entendimento. Nós vamos viver agora uma outra maneira de ler a realidade. A nossa disposição é outra. Ele acusa a mente dos gentios, irmãos, de serem literalmente a expressão vaidade. Vaidade, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quem são esses? Só para que fique claro diante dos nossos olhos, são os que não foram renovados pelo Espírito Santo. Mas deixa eu trabalhar um pouco esse conceito. O que é vaidade do seu próprio pensamento? Os filósofos, irmãos, eles tentam expressar que aquilo que governa o entendimento e todas as coisas na vida é a razão dos homens. E o texto sagrado está afirmando literalmente que os gentios que não conhecem a Cristo vivem segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Perceba, os pensamentos deles são descritos simplesmente como vaidade. Vaidade. A razão para eles está sentada no trono. A razão preside sobre a vontade. A razão restringe o mal ou o desejo. Por isso, alguns teólogos e filósofos chamarão a razão de rainha. Mas Paulo vai desnudar isso dizendo: a mente consiste de nada além de vaidade. Ele precisava afirmar isso de modo firme, irmãos. Ele não poderia expressar isso de outra maneira senão firmemente. Ele dá nome à razão, que é a filha dela, conhecida como entendimento. A palavra grega utilizada aqui é a palavra dianoia, e significa pensamento, podemos dizer assim, mas ela está no singular, e se refere literalmente à faculdade de pensar, à faculdade de raciocinar. Platão estava escrevendo ali o sexto livro literalmente o seu sexto livro chamado A República, e ele descreve que a palavra dianoia é o que está no meio entre, se chama de mente e de fidelidade. Paulo diz isso é apenas uma visão geral, geométrica. Paulo diz isso não é, o que Paulo está dizendo não é esse o padrão do pensamento. O homem não vê
e não compreende nada. Eles são cegos no seu raciocínio, e eles são cegos na sua maneira de ver. Preste atenção na sequência do texto, verso 18: obscurecidos de entendimento, alheios à vida. Ora, o pensamento deles, a razão deles, dá à luz a filha, que é o entendimento, e esse entendimento é também tratado da mesma maneira: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Quanta soberba, irmãos, para um homem dizer assim: eu tenho orgulho do meu livre-arbítrio. Veja, eu faço o que minha razão manda, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Preste atenção, você, irmão, que ainda tem dúvida quanto a esse assunto. Se o homem tiver livre-arbítrio, é exatamente assim que ele é descrito. Ele nunca terá entendimento acerca de Deus, ele nunca chegará ao conhecimento da verdade. Mesmo que ele use toda a razão, toda a lógica, ele não chegará a esse conhecimento. A experiência mostra literalmente que a liberdade do homem é escravizante. Ele não é apenas cego, irmãos, ele é incapaz de ver. Ele é capaz de formar qualquer julgamento. É claro, é importante entender isso, que diz respeito ao reino de Deus e tudo aquilo que está associado à vida espiritual. É claro que o homem que não teme a Deus, ele pode produzir coisas muito boas. Por exemplo, é só pegar o caso específico de Caim, que era filho do diabo. Caim, mesmo o Caim, que se apartou da presença de Deus e começou a viver segundo o seu próprio pensamento, então matou pessoas, os seus filhos mataram pessoas por qualquer motivo. Mas eles também produziram coisas muito boas para a sociedade, como até mesmo os instrumentos musicais, como está descrito no capítulo 4 do livro de Gênesis. No que diz respeito às coisas do reino de Deus, eles são cegos completamente. No que diz respeito a essas ciências, eles poderão fazer coisas, porque ainda a imagem de Deus permanece nele, e a bondade de Deus faz com que até os homens maus produzam coisas boas para o bem dos outros, mas não que a motivação do coração deles seja a glória de Deus, jamais. Deixa eu dizer ainda, irmãos, esse homem que é vão no seu pensamento, cego, obscurecido, ele olha para um caminho de salvação, ele aponta para ele, quando ele chega, ele não existe mais. Ele tem percepção, mas a percepção dele é pouco menor do que cegueira. Ele estende a mão para pregar um fruto, quando ele chega perto do fruto, o fruto já não existe mais. Paulo está dizendo: a nossa natureza é completamente depravada. Todos os homens, irmãos, de alguma maneira conhecem que há um Deus. Todos os homens conhecem de alguma maneira que nós devemos adorá-lo, mas o poder do pecado nele é tão grande que o cega e torna o seu raciocínio vão. A ignorância do seu próprio entendimento, a confusão do conhecimento na sua mente, faz com que ele pratique o que ele acha, só que ele se curva diante de um ídolo e o adora no lugar de Deus. Esse homem que sabe de tanta coisa não consegue chegar no alvo determinado por Deus, porque eles são cegos, eles não veem o que está à frente deles.
Eles não percebem isso. E quando eles dizem que adoram a Deus, eles quebram a primeira tábua da lei, adorando ídolos no lugar do único e verdadeiro Deus. Primeira coisa importante que devemos frisar aqui então, nesse texto. Irmãos em Éfeso, irmãos da Igreja Presbiteriana da Aliança, não andeis, vocês não devem mais andar como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu próprio coração. O nosso julgamento precisa concordar claramente com a lei de Deus, irmãos. Literalmente. A razão e o entendimento que o homem naturalmente possui fazem desses homens, à luz de Deus, diante de Deus, sem desculpas. A única coisa que esse pouco conhecimento que os gentios têm de Deus, a única coisa que esse conhecimento pode fazer é torná-los indesculpáveis diante do Senhor. Enquanto eles viverem de acordo com a sua disposição natural, eles vão apenas vaguear, eles vão cair, eles vão tropeçar nas suas próprias ações e nos seus próprios propósitos. O verso 18 diz, na sequência, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Talvez aqui seja o foco de todas as coisas. Como era que nós andávamos? No capítulo 2, verso 1 a 4, 1 a 3, Paulo vai dizer: nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe e potestade e segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, o que é que Paulo diz? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos alheios à vida de Deus. A vida que nós temos é apenas uma vida que não é a vida que produz obediência ao Senhor. Deixa eu só mostrar para vocês quais são os 3 tipos de vida que existem no mundo, para você compreender o que Paulo está dizendo aqui. A primeira vida é que é chamada vida animal, que consiste apenas do movimento, não é? E do sentido do corpo. E que todos os seres brutos, eles têm esse mesmo princípio. O segundo tipo de vida é chamado vida humana. É que os filhos de Adão têm. Todos nós que nascemos em Adão temos. E terceiro, é a vida sobrenatural, que somente os crentes no Senhor Jesus têm. Só que todas essas vidas vêm de Deus. Veja, foi Ele que soprou a vida nos animais, foi Ele que deu a vida aos animais, Ele que deu a vida a Adão e Ele que deu a vida eterna. Todas vêm de Deus. Isso é inequívoco. E cada uma delas, irmãos, pode ser chamada vida de Deus. Paulo, pregando lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos, verso 28, ele diz: nele, no Senhor, nós vivemos, nele, no Senhor, nós nos movemos, e nele, no Senhor, nós existimos. O salmista, no Salmo 104, 30, disse: Ele enviou o seu Espírito e as coisas foram criadas. Ele enviou o seu Espírito e as coisas foram criadas. Mas agora a regeneração dos crentes é o que está sendo tratado aqui. É aqui que Paulo está falando a vida de Deus. Se Deus verdadeiramente vive em nós, nós vivemos a vida de Deus. Ele governa a nossa vida pelo seu Espírito. Ele governa a nossa vida pelo Espírito.
como nós devemos exatamente andar. Ora, irmãos, enquanto nós estivermos na carne, vivendo como gentios, em outras palavras, vivendo em nós mesmos, ou por nós mesmos, a nossa condição é miserável. Nós podemos, veja só, nós podemos formar um julgamento de todas as coisas morais, como elas são chamadas. Podemos até ter conceitos sobre as coisas, mas lembre-se, o que você pensa e o que você age não é de acordo com a vida de Deus, é com a vaidade do seu próprio pensamento, com a sua própria mente, com o seu próprio coração. Essa vida vital que produz vida, os gentios estavam longe dela, como Paulo vai dizer no capítulo 2. Eles foram aqui salvos. Ele diz: vocês não devem mais andar dessa maneira, porque, irmãos, eles são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Por que alheios? Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O conhecimento de Deus é a verdadeira vida da alma. Assim, o contrário é verdade também, irmãos. Ignorância é a morte da alma. O conhecimento de Deus é a vida da alma. A ignorância sobre Deus é a morte da alma. Infelizmente, as pessoas podem imaginar que o homem que não conhece a Deus pratica males incidentais, ou que são alguma coisa que eles não planejaram, mas aconteceu. Paulo está dizendo aqui que o pecado que eles têm, que eles praticam, tem na raiz deles a cegueira do seu coração, a dureza do seu coração, e que habita em cada indivíduo. Primeiro a cegueira, e a cegueira cobre, irmãos, a mente dos homens. E o que é a cegueira, senão a punição do pecado original? Todos os homens, eles nascem nesse mundo cegos, eles não têm condições de ver a glória do Senhor, porque esse foi um pecado dado pelo Senhor contra todos os homens que caíram em Adão. Nós nascemos assim. Depois da revolta de Adão, nós somos impedidos da verdadeira luz de Deus, e nós vivemos nas trevas. Essa é a condição do homem sem Deus. Verso 19 agora, por favor, o último texto, o verso diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se tornaram insensíveis. É interessante, Paulo começa o texto chamando-os para a certeza de que nós vamos nos apresentar diante de um tribunal. Mas a vaidade do pensamento, a cegueira do entendimento, a dureza do coração, faz com que o homem não tema o dia do juízo. Pelo contrário, como é que ele vive, irmãos? Ele se entrega às paixões do seu coração. Ele não teme, ele não se move, ele não teme a perspectiva do julgamento de Deus. Ele se entrega aos prazeres sem medo. Eles vivem para si mesmos sem temor. Eles pensam o que desejam pensar. Eles andam segundo o seu próprio coração, sem nenhum temor. Nenhuma vergonha eles sentem.
Nada passa pela mente dele. O ranger dos dentes da culpa, irmãos, diante da consciência atormentada pelo terror divino no julgamento, é comparado a eles, para eles, como se fosse literalmente uma fachada olhando para o inferno. A dureza de coração deles é tão poderosa, irmãos, que eles estão deitados numa hidromassagem, eles estão deitados numa piscina com hidromassagem, e ali, naquele local, é o local onde eles vão ser engolidos. Mas eles estão sentados em cima do inferno, eles estão sentados olhando a sacada para o inferno, eles contemplam aquilo e eles não temem. Eles partem para viver exatamente como o pensamento deles os conduz. Quando a iniquidade, irmãos, se aproxima, ou quando o ímpio se aproxima da profundidade da angústia, o que ele faz é desprezá-la. E Paulo estabelece aqui o princípio da vingança divina. E ele vai dizer exatamente: eu falo isso diante do Senhor, eu testifico diante dele. Nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Muitos irmãos vivem exatamente dessa maneira, e outros que não conhecem a Deus até se restringem do mal. E você vê até pessoas que não conhecem a Deus, e a gente se atreve a dizer assim: só falta ser crente, ele é tão bom, vive bem em casa, é trabalhador. E muitas vezes nós caímos na falácia de acreditar que as pessoas assim não são iníquas. É só você olhar para elas e perguntar: por que você rejeita o Salvador do mundo? Por que você não se curva diante dele? Eles passam a se entregar, irmãos, à dissolução. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O apóstolo Paulo faz isso em Romanos de uma outra forma. No capítulo 1, ele vai descrever que eles não adoraram ao Criador, mas adoraram a criatura. Eles serviram as suas paixões e não ao Senhor de todas as coisas. E Deus os entregou às suas paixões. Aqui Paulo diz: e eles se entregaram a isso. Lá ele fala: e Deus os entregou às suas paixões. Que exatamente o meu princípio. Uma coisa, irmãos, é a natureza própria. É o indivíduo achar: eu vou me entregar às paixões, eu vou viver na carne, eu vou viver do prazer desse mundo, eu vou andar por onde eu quiser andar. E ele acredita que ele é livre. Só que na carta de Paulo aos Romanos isso é juízo de Deus. Eles se entregam a essas paixões que na realidade é juízo de Deus. Digo e no Senhor testifico que não mais andeis dessa forma, irmãos. Vocês não podem mais viver assim. Sabe por quê? A segunda parte que nós vamos expor no próximo domingo, se o Senhor nos permitir.
o mais. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Vocês agora têm a vida de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus. Vocês não podem mais viver segundo o seu próprio pensamento, mas segundo a palavra, o juízo, o julgamento de Deus. Porque aquele que fala essas coisas, o apóstolo Paulo, está escrevendo para a igreja. Então, duas coisas eu quero dizer à igreja na conclusão. Duas coisas. Primeiro, irmãos, era exatamente assim que nós éramos. Era assim que nós andávamos. Assim que nós vivíamos. E não havia poder em nós para sair de onde nós estávamos, se não fosse a graça do plano eterno de Deus, exposto no capítulo 1 da mesma carta, quando na eternidade, Deus, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, planejaram o resgate daqueles que Ele amou antes da fundação do mundo. Se não fosse o Senhor, era lá que nós estaríamos. Se não fosse o Senhor. A segunda coisa que eu quero dizer à igreja, em cima dessa verdade, irmãos, nós não podemos nos apartar da fonte da vida. O que nós temos aprendido de Cristo. O que nós temos aprendido de Cristo. O que nós temos ouvido de Cristo. O Espírito que habita em nós é o único que pode nos dar a graça para não voltarmos para o caminho de onde nós saímos. É bonito a ideia do ensino. Isaías, no capítulo 53, o profeta Isaías diz assim, verso 11 particularmente, ele diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento. É o mundo de glória aqui. Esse é o conhecimento. Nós aprendemos sobre Cristo pelo Espírito. Cristo foi anunciado a nós. A glória de Deus brilhou na face de Cristo, e o Senhor abriu os nossos olhos, abriu o nosso entendimento. Nós éramos cegos, nós andávamos segundo a nossa própria imaginação. Agora nós servimos ao Deus único e verdadeiro. Que glorioso ensino! Pais, o que vocês preferem, o que vocês imaginam ensinar para os seus filhos? Eles podem aprender tudo sobre todas as coisas, mas se eles não conhecerem esse conhecimento, se eles não tiverem esse entendimento, se a alma deles não se apegar a essa verdade, eles serão como os loucos nesse mundo, sem entendimento, vivendo para si mesmo. Mas eu preciso falar também para você que não conhece a Cristo nessa tarde, nessa noite. Já noite, início de noite do dia do Senhor. Essa é a tua situação. Essa é a realidade da tua alma. É esse o caminho que você tem andado. Por mais que você se esforce,
Por mais que você abra os olhos, por mais que você estude, você nunca, por sua própria força, por sua própria sabedoria, verá a face do Senhor. Hoje é o dia que você é chamado ao arrependimento. A igreja é humilhada hoje, para que o nosso Redentor seja exaltado. E você precisa se humilhar hoje, a fim de que o conhecimento do Senhor ilumine, esclareça e arranque você das trevas, para que não mais você viva para as suas próprias paixões. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso e poderoso Deus, como é bom nós sermos lembrados, ó Deus, do poder do Senhor, da nossa total dependência de Ti. Como é bom sermos lembrados, ó Deus, uma vez que fomos redimidos pelo Senhor, devemos andar conforme a vida que nos foi dada. Agora nós somos Teus filhos, somos o Teu povo, e a vida de Deus habita em nós. Como o Senhor disse para a mulher samaritana: Senhor, se você beber da água que eu te der, dentro de ti fluirá um rio de água viva, que fluirá, correrá para a eternidade. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos segundo a vida que temos em Ti. Não mais entregues às nossas paixões, não mais entregues à nossa própria vontade, mas somente a Tua palavra e aos Teus ensinamentos, para que possamos viver em santidade nessa vida. Em nome de Jesus. Amém.